Oremos. Pai, muito obrigado. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa. É um prazer para nós. Como é maravilhoso exaltarmos o Teu santo nome, erguermos as nossas mãos, as nossas vozes e entregarmos a Ti a nossa adoração. Continue a falar aos nossos corações neste momento. Fala conosco de forma especial, personalizada, Deus. Somos dependentes da Tua voz, do Teu Espírito, e de forma especial, nessa noite, nós clamamos pela intensificação do Teu Espírito neste lugar. E não tem a ver com essas paredes, Senhor. Tem a ver com essas pessoas que aqui estão. Nós sabemos que o Teu Espírito nos selou quando aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador. Mas nós cremos também na manifestação do Teu poder, da Tua glória sobre as nossas vidas, através da intensificação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Então que assim seja sobre cada uma das pessoas que aqui está. Nós clamamos por uma atmosfera de cura, libertação. Nós clamamos por uma intensificação do Teu Espírito de forma sobrenatural. Nesta noite, mais uma vez, é o que nós rogamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aí, vocês estão aí. Hoje é o último dia da nossa série de mensagens, O Poder de Deus. E nós conversaremos sobre estar cheio do Espírito Santo. Como é e o que temos que fazer para nos enchermos do Espírito Santo. Nós estamos hoje comemorando o dia de Pentecoste. Me ajuda aí, Fabrício. Shabat era o nome da festa, né? Isso? A pronúncia está certa? Shabat. Shabat acontecia muito antes da descida do Espírito Santo. Era uma festa onde o povo se reunia, era a festa das primícias, né? Era a festa da colheita. Acontece que o Shabat é marcado com a chegada do Espírito Santo. Eu quero conversar com você mais uma vez, antes de abrirmos um tempo para oração, um tempo diferenciado. Eu quero fazê-lo entender um pouquinho mais sobre essa festa. Essa festa que já era uma grande festa. Muitas pessoas participavam. Jesus se perdeu numa dessas festas, não foi? Me ajuda aí, os cabeção aí. Eu chamo de cabeção porque são os estudiosos. Jesus se perdeu em uma dessas festas. Era a festa onde todo mundo ia para lá. Shabat já acontecia, mas acontece que para nós o Shabat toma um significado especial depois da descida do Espírito Santo. A Bíblia fala que 50 dias após o domingo de Páscoa, a morte de Jesus, o Espírito Santo veio sobre os discípulos que estavam reunidos lá no cenáculo, no andar superior. E talvez você veio nessa noite com a pretensão de receber uma visitação do Espírito Santo. Talvez você veio nessa noite dizendo assim: não, eu quero essa mesma visitação que os discípulos receberam lá. E muitos de nós, das pessoas que estão aí, elas desfrutam disso, dessa manifestação sobrenatural de Deus. Mas eu quero explicar ela um pouquinho para você, antes de nós chegarmos nesse momento. Porque quando nós olhamos para esse cenário, era um cenário completamente desfavorável. Imagina, babá, Jesus já não estava mais entre eles. A ascensão, quando acontece o dia de Pentecostes, já tinha se dado há 10 dias.
E o engraçado, quem já assistiu Caverna do Dragão aqui? É uma porcaria, mas eu também assisti Caverna do Dragão. Nós não deveríamos ter assistido, mas eu também assisti. Lembra do Mestre dos Magos? Quem lembra dos Mestres dos Magos? Rapaz, Jesus, depois do terceiro dia ressurreto, começa a fazer a mesma coisa que o Mestre dos Magos fazia. Eu acho que esse negócio, se a gente for estudar aí, tem algum fundo bíblico, esse desenho. Porque Jesus começa a aparecer e desaparecer para os discípulos. Jesus aparecia, conversava com alguns, de repente aparece para alguns discípulos no caminho de Emaús, aqueles dois homens que iam conversando, e de repente, cadê o homem? Foi embora. Daí a história narrada, e o que eu quero que você entenda, essa perseguição não tinha apenas a ver com Jesus. Tanto que antes da crucificação eles olharam para Pedro e disseram assim: Pedro, tu não é um deles, tu fala como um deles, tu age como um deles. Então assim, e Pedro fala: não, eu não conheço essa turma aí não. A perseguição estava instaurada. E Jesus lá na beira do lago, lá do mar, em sua ascensão, ele diz assim, ó: fiquem lá para que sejam revestidos de poder. O Espírito Santo virá, o Pai enviará o outro Consolador. Eu estou preparando vocês, porque já eu não vou estar aqui entre vocês. E numa dessas aparições, a história conta que eles estavam com as portas fechadas. Eles estavam lá dentro, em uma de suas reuniões, e de repente Jesus entra no ambiente onde as portas estavam fechadas, e ele olha para Tomé e fala: Tomé, aqui ó. Porque Tomé olha e diz assim: não, eu só vou acreditar que o Cristo ressuscitou de fato se eu vê-lo. E Tomé consegue ver as marcas. Jesus olha para ele e diz assim: toca, pode tocar. Mas o que eu quero que você entenda, que Jesus não olhou para os discípulos e disse assim: vão e comecem a executar aquilo que eu ensinei vocês fazerem. Jesus não fala isso. E o que eu quero que você entenda é a importância do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque ele vai nos auxiliar no cumprimento do propósito. O cenário era assim, todo mundo com medo. Na beira do lago lá, havia mais de 500 pessoas que ouviram Jesus falar: fiquem lá. Acontece que 50 dias depois eram apenas 120. Só os que prevaleceram, permaneceram, foram resilientes de fato. E talvez a galera olhando, e Pedro olhando para aquilo ali: Pedro, Jesus, quando você me deu a igreja aqui, olhou para mim e falou: sobre esta rocha, Pedro, tu vai edificar a minha igreja. Quando o Senhor me deu essa igreja, o negócio estava bombando. Era uma multidão em volta de Jesus, todo mundo queria ver, todo mundo queria ser tocado, todo mundo queria participar, mas o cenário atual era só 120 escondido com as portas fechadas. O resumo da prosa, gente, é que não havia mais grana, eles estavam com medo, ninguém queria abrir a porta, colocar a cabeça para fora, com medo de ficar sem a cabeça. O cenário era esse. E Jesus não entrega a missão. A missão era: fiquem lá,
até que o Espírito venha sobre vocês. É como se Ele estivesse dizendo: ei, vocês só vão conseguir suportar o processo, só vão conseguir colocar ou começar a executar a tarefa que lhes foi dada, que lhes foram dada, quando vocês receberem o Espírito Santo. Uau! E a história conta que todos ficaram ali. Eu imagino, vocês estão preparados? Se a gente tocar até às 5 da manhã, vai estar todo mundo aí? Meia dúzia só balançou a cabeça. Foi a mesma coisa que aconteceu nos 50 dias. Começou com mais de 500, acabou com 120. O que eu quero que você entenda é que a manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida, ela é algo fundamental para o cumprimento do propósito a qual o Senhor te chamou. Por isso você não pode tratar essa manifestação como algo comum. Essa manifestação não pode se tornar uma visitação apenas no dia de Pentecoste ou no dia que você está querendo sentir uma emoção. Nós cantamos aqui que nós não queremos só uma visita, nós queremos que o Espírito Santo nos conduza. Nós cantamos aqui que nós não queremos entrar e sair na presença, nós fomos chamados para permanecermos na presença, nós nos alistamos em um exército. E tem gente que fala que igreja é hospital. Igreja não é hospital, nem CAPS. Igreja não é isso. Igreja é um exército. A gente pode ter até um hospital de campanha, mas enquanto você não entender que quando preciso for frequentar ou ir para esse hospital, enquanto você estiver doente, para depois voltar para o fronte de batalha, aquilo que o Senhor te chamou para fazer não estará sendo executado, porque o Senhor não te chamou para ficar dentro de um hospital. O Senhor não te chamou para ficar acamado. O Senhor não te chamou para ficar isolado. O Senhor chamou você e disse assim: eu vou derramar do meu Espírito sobre a tua vida, porque existe uma missão, um cumprimento de propósito. Acontece que muita gente vem na igreja para sentir um arrepio. Nossa, hoje o culto foi diferente. As músicas ali, a galera tava assim, cheirando naftalina, né? As músicas aí, nosso ministro começou: quem tem mais de 30 anos? Eu falei: lá vem. Acontece que o Espírito não veio para fazer uma visita. Mas pastor, você está se complicando, porque o Senhor acabou de falar. O Senhor já disse nas outras mensagens que recebemos o Espírito Santo. E Paulo fala do selo que recebemos quando aceitamos a Cristo como o único, suficiente Salvador. Recebemos o selo. Temos o Espírito Santo em nós. Mas a Bíblia também fala do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo com o Espírito Santo? Se formos olhar para a Bíblia, é um revestimento de poder para o cumprimento do propósito. Vira para a pessoa que está do seu lado, fala para ela: é um revestimento de poder. Agora, igual crente, é um revestimento de poder para o cumprimento do propósito. Agora pergunta para ela: para que o Senhor te chamou? Tem as mulheres que falam assim: o Senhor me chamou para ser esposa troféu.
Aí você perdeu a oportunidade de falar aleluia, glória a Deus. Eu ouvi uns aleluia, glória a Deus aqui. Um anjo da boca mole passa, fala amém, amém. Acabou. Mas a pergunta é, para que você foi chamado? Falando um pouquinho mais sobre essa manifestação de forma específica. A Bíblia diz que o Espírito Santo dá a quem Ele quer. Ele distribui os dons de línguas, de profecia, palavra de conhecimento, de visão. Ele dá a quem Ele quer. Aí você fala assim, mas eu não tenho nenhum dom. Sabe por que não tem? Quer que eu falo? Porque não busca. Porque o que você precisa entender é que nós cooperamos para o avanço do reino sobre a face da terra. O Espírito não vai fazer aquilo que você tem que fazer, mas você também não vai dar conta de fazer aquilo que o Espírito Santo faz. Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso que o texto bíblico diz assim, buscai os dons diligentemente, insistam em ter esses dons, em buscar as manifestações espirituais, insista. Hoje pela manhã eu não sei se eu fui rude, mas eu falei um pouquinho sobre a expectativa que as pessoas criam sobre outras pessoas, porque elas falam em línguas. A pergunta que eu quero fazer era você, o que você tem buscado? E o que me veio à mente quando eu estava sentado ali antes de subir aqui, e daí a galera do backstage olhou para mim e falou, pastor, ainda dá friozinho na barriga? Eu falei, rapaz, tive até que ir no banheiro agora. E o Senhor falava comigo, meu povo está preocupado com as coisas terrenas. Meu povo está preocupado com as redes sociais. Eles não tiraram os olhos da terra. E por isso a dificuldade de se mover de forma sobrenatural. Por isso, a expectativa é de alguém que é visitado. E talvez você veio aqui nessa noite dizendo, eu quero. E a gente pede uns negócios para Deus de vez em quando que é sem jeito, é desajeitado, né? Quem faz esses pedidos? Eu faço, e o problema é do Espírito Santo, que ele tem que ir corrigindo no meio do caminho. É ele que corrige se a gente está pensando errado, não está? Daí hoje à tarde ele olhou para mim, é como se ele estivesse lá, deitado na cama junto comigo. Ele olhou para mim e perguntou assim, para que você quer isso? Eu falei, já começou a apelar de novo? Porque muitas coisas que nós pedimos para o Senhor não tem a ver com o cumprimento do propósito, tem a ver com a gente. Mas acontece que nós inventamos uma desculpa que é para o cumprimento do propósito, mas não é. Às vezes a gente só quer porque quer.
Vocês estão conseguindo me entender? E eu quero perguntar a você, o que você veio buscar nessa noite? A outra pergunta, é claro que eu não vou apanhar sozinho, eu não sou bobo. Eu vou perguntar, para quê você veio buscar isso que você está olhando e pensando aí que você quer ter? Tem a ver com você ou tem a ver com o cumprimento da promessa? Porque quando nós olhamos para esse cenário de Atos 2, a igreja apavorada. Eu fico pensando, imaginando Pedro olhando e dizendo assim, não, agora você, beleza, foi embora, mandou de ficar, cuidar dessa galera, e só tem 120 aqui, e assim, nossa cabeça está meio que valendo ouro. E a Bíblia fala que o Espírito Santo veio sobre eles. E foi repartido sobre cada um dos 120 que ali estavam, línguas como se fosse de fogo sobre as suas cabeças. Repete comigo, para o cumprimento de um propósito. E foi por isso que o Senhor me perguntou, para que você quer isso? Eu falei, Deus, se eu não falar para ninguém assim, melhora a nossa situação? Ele continuou perguntando, para que você quer isso? E a história conta que eles foram cheios, a manifestação do poder de Deus estava sobre ele. Prestem atenção. Essa manifestação foi audível, porque a Bíblia fala de um vento que veio sobre eles. Essa manifestação foi visível, estava sobre eles como se línguas repartidas de fogo, e essa manifestação foi espiritual. Já parou para pensar nisso? Que puderam ouvir o Espírito, e que puderam ver o Espírito, e que puderam desfrutar do Espírito Santo? Acontece que Pedro sai dali, eles saem dali, e a coisa não melhora. Eles saem dali e a perseguição se torna ainda mais acirrada. Eles saem dali e a primeira pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertem. A segunda pregação de Pedro, milhares de pessoas se convertem, milhares de pessoas. Mas acontece que a perseguição estava sendo aperfeiçoada. É como se o Senhor dissesse assim, se vocês não receberem o Espírito Santo, vocês não vão suportar. E não é esse processo aí a qual vocês estão passando agora, é um processo que ainda virá. Vocês serão perseguidos, vocês serão jogados para os leões, vocês serão jogados dentro de tachos de óleo, vocês serão cerrados ao meio, vocês serão mortos, verão os seus filhos, amigos, mulheres, maridos serem mortos. Se vocês não forem revestidos, vocês não suportarão o processo. Acontece que a gente vem para a igreja, não, vem, está pronto para receber o Espírito Santo para um cumprimento de propósito? Em um determinado período, diz que o sangue dos cristãos corriam nas ruas,
como água que corre no meio-fio. Já viu o dia que chove, fica aquele rego de água no meio-fio lá da sua calçada? A história conta que o sangue dos cristãos corriam dessa maneira. Eu duvido que você ainda vai querer apenas uma visita. E como nós estamos ligados a essa terra, como nós estamos ligados às questões de mídias, com as questões sociais, com o politicamente correto, estamos nos esquecendo. Para quê? Fomos batizados com o Espírito Santo. Nos esquecemos que a tarefa, Anderson, é sobre salvação, é sobre libertação. Nos esquecemos que é é uma capacitação para entregarmos a nossa própria vida sem reservas. A pergunta é: você quer ser batizado com o Espírito Santo? Porque eu já disse, Ele não quer fazer uma visita. Ele não quer que você venha e sinta um arrepio, um tremor. Ele quer munir você das ferramentas espirituais para o cumprimento de um propósito. E o propósito é: e sereis, fiquem lá, até que venha o Espírito Santo, porque aí se tornarão, sereis meus discípulos. Vocês vão ser minhas testemunhas. A igreja não pode se mover de forma sobrenatural no domingo à noite, ou no domingo pela manhã, e de forma carnal de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. E o que eu tenho para te dizer é que o Senhor quer derramar mais do Espírito Santo sobre a tua vida. Mas a pergunta que você precisa responder é se você está pronto. A pergunta que você tem que responder é o que você busca. Se você busca 3 dígitos, 4 dígitos na sua conta bancária, beleza, essa é só busca. O problema não é buscar 3, 4, 5, 10, 20 dígitos na conta bancária. O problema é negociar os princípios e desobedecer o Senhor para poder ter 2, 3, 4, 5, 10 dígitos na conta bancária. Acontece que nos foi dada uma missão, nós nos alistamos no exército.
talvez seja a hora de você sair do hospital de campanha. Ah, mas pastor, eu tenho um trauma. Você viu alguém cerrado ao meio? Você viu? Você viu alguém sendo jogado dentro do óleo quente, de um tacho de óleo quente fervendo? Você viu? Você viu seus filhos serem comidos pelos leões nas arenas? Você tem trauma do quê, irmão? Do que você tem trauma? Tem trauma porque não tem dinheiro na sua conta bancária? Você tem trauma porque você é preguiçoso, não tem compromisso de vir à igreja, participar de uma célula, de buscar Jesus de verdade, mas você quer a visitação no domingo? Você tem trauma do quê? Ah, eu tenho um trauma porque você fez as suas vontades. Porque a sua carne falou mais alto que o seu espírito e você cedeu aquilo que você não tinha que ceder. Gente, não era para a gente ter trauma de Deus, não. Era para Deus ter trauma da gente. Não é? O povo ruim. Ainda bem que eu e você não somos Deus. A gente ia sair pisoteando essa terra igual pisoteia formigueiro. Né? É ruim, né, irmã? Ela balança a cabeça e fala, mas não toma cuidado, não. Acontece que muitas coisas que nós falamos que queremos aqui na igreja, não é a mesma coisa que nós queremos quando nós saímos dessa porta para fora. Muita coisa que você vem fazer aqui dentro dessas quatro paredes não é a mesma coisa que você faz dessa porta para fora. Deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não vai se emprestar a esse papel. É óbvio que nós temos a noção que os dons são irrevogáveis. É bíblico. Os dons são irrevogáveis. Você recebeu, recebeu. Se você está aprontando ou não, o que você vai fazer com ele? Talvez você conheceu ou conhece pessoas que têm dom, mas não utiliza esse dom da forma que deveria estar sendo utilizado. Mas acontece que o Espírito Santo quer capacitar você, quer cuidar de você lá no seu casamento. E ele diz assim, sozinho vocês não vão conseguir. Eu estou dando uma tarefa a vocês. E vocês precisam buscar a manifestação da glória, da presença do Senhor, uma capacitação do alto, para que suportem aquilo que está por vir, porque a promessa é: no mundo tereis aflições. E tenham bom ânimo. Costumo dizer que é uma promessa que nós não reivindicamos,
mas ela aparece, ela chega. Mas existe uma promessa superior, onde Ele olha para mim e para você e diz assim: mas eu estarei com vocês todos os dias. E eu estarei com vocês todos os dias, seja lá o dia bom, seja lá o dia ruim, seja lá o dia de dor, seja lá um dia de aflição, seja lá um dia de festa. E o que nos mantém em pé no dia difícil e no dia que nós temos condições de celebrar é saber que Ele está conosco. Eu gostaria de trazer a sua consciência, porque uma igreja saudável tem esses dons repartidos sobre ela, os 9 dons. Óbvio que, por vezes, nós vemos pessoas se manifestar em um aqui, em outro dom lá. E a pergunta é: o que você veio buscar? Qual o dom que você veio buscar? Qual o dom que tem feito você dobrar o seu joelho lá no seu quarto, com a porta fechada, e você diz: Senhor, eu preciso de uma capacitação do alto. Qual é? O que você tem buscado? Ah não, pastor, o meu é chegar a 10 mil no Instagram, 10 mil seguidores. O que você tem buscado? Quer ver? Quanto tempo você gasta de redes sociais no seu dia? E quanto tempo você busca o Espírito Santo? Isso responde de fato se você quer o Espírito Santo, ou se você está preocupado com o Espírito Santo ou não. Mas Ele dá para quem Ele quer. Mas entra na frente primeiro os que buscam, senão não estava escrito na Bíblia: buscai diligentemente. A informação estava errada. O que você tem buscado? Acontece que tem muitas pessoas afligidas dentro da igreja, porque elas resolveram ignorar o Espírito Santo. Afinal, é a terceira pessoa da Trindade, é menos que os outros 2. Eu ouvi uma definição muito legal hoje à tarde, que essa Trindade é como se fosse o Sol. Quem já ouviu essa definição? É como se fosse o Sol. Um é a sua majestade, a bola de fogo, literalmente. O outro é aquele que libera a luz, o esplendor. E o outro é aquele que mantém o planeta aquecido, o Espírito Santo. Você entendeu? A pergunta é: onde você tem investido as suas horas e os seus dias? No que você tem investido as suas horas e os seus dias?
Sabe por quê? O que fica nítido é quando nós vemos as pessoas investir as horas delas e os dias delas fora do propósito, para aquilo que elas foram chamados, para o relacionamento que elas foram chamadas para ter, elas vão se definhando, pouco a pouco. É onde nós vemos pessoas dizer: meus filhos não dormem, meus filhos estão perturbados, eu não consigo dormir, eu tenho a sensação de estar sendo vigiado, pastor, mas eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tenho o Espírito Santo, mas como assim? Está faltando poder aí. Capacitação do alto para aperfeiçoar você em meio ao cumprimento do propósito. E eu quero orar com você, por você, sobre isso. Porque se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina é resistirmos. É só olhar para o 120. Não somente em meio a isso, o Senhor olhou para mim e para você e diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você se colocasse em pé. E eu não sei quais são as suas dores. Eu não sei o que te preocupa de fato nessa noite. Porque talvez você possa estar olhando e dizendo: Senhor, eu vim aqui para assistir o sobrenatural. O Senhor não quer que você assista. Lembra de Moisés no monte? Moisés vê a sarça pegando fogo e a sarça não era consumida. Ele olha e diz assim: como que isso acontece? Porque já não era mais para haver sarça, ela já tinha que ter sido consumida. Era o material combustível que tinha, era a sarça, mas a sarça pegava fogo e não era consumida. E ele se aproxima. E eu quero fazer orações diferentes nessa noite com você. E talvez você tenha fome e sede e veio buscar o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. Mas também eu quero orar por você. Que está tendo dificuldades no cumprimento do propósito, que está sendo assolado, que está com medo, que está olhando para dentro da sua casa e está vendo a insegurança nos olhos da sua mulher e nos olhos dos seus filhos. Nós vamos fazer esses dois tipos de oração. Você que o seu filho olha para você e fala: papai, parece que tem alguém ali me olhando, eu estou com medo. Você que precisa passar de fato
pela libertação. Nós queremos orar por você. E nós queremos orar por você que olhou e disse: eu quero esse revestimento para o cumprimento da promessa, do propósito a qual o Senhor me deu. Nós queremos orar por você. Mas o que eu quero que todos saiam daqui entendendo nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Ele não nos foi dado apenas para nos visitar. Eu quero orar por você. Eu gostaria que aqui, nesse setor, só viessem as pessoas que estão angustiadas e que precisam de libertação, que precisam de um renovo do Espírito Santo para combater os dias difíceis, lá na sua casa, na sua empresa. Eu gostaria que você viesse para este lado aqui, para o meu lado direito. E você que quer ser batizado com o Espírito Santo, você que quer receber mais, nós vamos ungir você. Nós vamos ungir as suas mãos, nós queremos orar por você. Eu gostaria que você viesse para cá. Mas não saia daqui sem tomar a decisão de dar os próximos passos, os passos que vocês precisam dar. O Senhor quer manifestar a glória dEle, Ele quer Ele quer nos encher do poder dEle para o cumprimento de propósito. Não é para a gente ficar queimando aqui dentro não, viu gente? Deixa eu falar para vocês. Ele olha e diz assim, ó: vocês vão ir fazer discípulos. O cumprimento é fazermos discípulos, é pregarmos o Evangelho, é chamarmos as evidências. Nós estamos aqui para orar por vocês e dizer: o medo não vai dominar mais você, a angústia não vai dominar, mas você se prepare. Se você precisa de uma oração específica, libertação e poder de Deus, e batismo com o Espírito Santo, eu gostaria que você viesse para cá. Nós queremos orar por você. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração, é Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar
Venha fazer parte das nossas reuniões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Vem, retira a dor, a angústia, o medo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leve para esse lugar de maturidade. Um lugar que nós como igreja não vamos voltar os holofotes para nós. Sobre cada vida aqui, Senhor, assim como foi ali no dia de Pentecostes, quando todos que estavam reunidos naquele lugar, viu-se línguas de fogo sobre a cabeça deles, e nós clamamos que esse fogo se torne um fogo libertador para aquele que precisa de libertação, um fogo de salvação para aqueles que precisam serem salvos. Fogo de empoderamento da tua palavra, da manifestação da tua glória. Nós clamamos: venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Vem, marca-nos, fira-nos com o teu amor. Que saiamos daqui
feridos com aquilo que o Senhor quer fazer, Pai. Mas entrega para a tua igreja, reparte sobre ela, amado Espírito Santo, os dons. Para que nós venhamos nos mover de forma sobrenatural. Nós clamamos que haja uma desconexão da tua igreja, dos cristãos com este mundo, em nome de Jesus, Pai. Mas que nós possamos estarmos conectados ao céu, para que se cumpra o ID sobre as nossas vidas, para o aperfeiçoamento, o cumprimento do propósito. Do Espírito, Que assim seja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo, que a graça e a paz de Cristo te acompanhem, que as consolações do Altíssimo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre você, que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que você tenha uma semana extraordinária. Saia daqui já perguntando para o Senhor: Senhor, tem algo para mim ainda hoje? Amanhã, a hora que você levantar, pergunta: e aí, Senhor, qual que é a nossa missão da segunda-feira? Fomos salvos, escolhidos para o cumprimento de um propósito. Fora daquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma semana poderosa e extraordinária. Em nome de Jesus, um forte abraço. Deus te abençoe.